Sejam bem-vindos ao programa Letrismo. Hoje vamos falar sobre a história de um dos personagens mais influentes da história na literatura criminal. Vamos conhecer a história de Sherlock Holmes. Tudo começou com um Sir chamado Arthur Ignatius Conan Doyle. Ele foi um escritor e médico britânico que viveu entre os séculos XIX e XX. Escrevia pequenas histórias enquanto estudava medicina na universidade, tendo sua primeira obra publicada antes dos 20 anos em um jornal inglês. Em 1882, ele iniciou atendimento médico prático independente. Os negócios não iam bem, então ele decidiu voltar a escrever histórias enquanto aguardava por pacientes. A sua primeira obra notável foi Um Estudo em Vermelho, publicada no Anual de Natal de 1887. Foi a primeira vez em que Sherlock Holmes apareceu. Holmes era baseado, em partes, em um professor de sua época na universidade, Joseph Bell, a quem Doyle escreveu cartas. As futuras histórias a apresentar o detetive foram publicadas na revista inglesa Strand Magazine, e o personagem teve muito sucesso desde então. Em 1890, Doyle começou a estudar os olhos em Viena e se mudou para Londres no ano seguinte para começar a atender como oftalmologista. De acordo com a sua autobiografia, nenhum paciente sequer passou pela porta de seu consultório. Hello, darkness, my old friend. Mas assim, ele acabou ganhando mais tempo para escrever. Depois de algum tempo, em dezembro de 1893, ele decidiu assassinar Holmes para dedicar mais tempo a obras que ele considerava mais importantes, os seus livros históricos. Assim, Holmes e Moriarty, seu arquirrival, aparentemente mergulharam para suas mortes nas cataratas de Reichenbach, na história The Final Problem. Mas acontece que o público não levou a morte de Holmes numa boa e decidiu protestar. Enviaram cartas ao autor e até ficaram de luto. Isso fez com que o escritor trouxesse o personagem de volta na história A Casa Vazia, com a explicação de que apenas Moriarty havia caído. Mas, como Holmes tinha outros inimigos perigosos, especialmente o coronel Sebastian Moran, ele fingiu estar temporariamente morto. Assim, Doyle ficou mundialmente famoso por ter criado um dos detetives mais brilhantes da história da literatura. Só não ficou mais famoso do que o próprio Sherlock, que apareceu em um total de 56 pequenas histórias e 4 livros, sem contar os vários livros e histórias escritas por outros autores. Mas afinal, quem é Sherlock Holmes? O personagem Sherlock Holmes é um detetive atraído por criminologia, detalhista, com grande capacidade de observação e dedução, ao seguir pistas e resolver mistérios abandonados pela polícia como sem solução. Passa os dias estudando crimes do passado e fazendo experiências químicas, abastecendo suas poderosas capacidades mentais, como relata Dr. Watson no conto Um Escândalo da Boêmia. É muito famoso por utilizar, na resolução de seus mistérios, o método científico e a lógica dedutiva. Além do que é narrado em suas aventuras, pouco se sabe sobre os detalhes da vida de Sherlock Holmes. No entanto, as breves menções de sua vida antes de conhecer Dr. Watson e sobre sua família indicam que ele nasceu em 1854, filho de agricultores e irmão de Mycroft, que trabalhava para o Serviço Secreto Britânico, e, segundo Sherlock, tinha um senso de observação e de dedução muitas vezes superior ao seu, embora seja preguiçoso demais para ir aos locais das investigações para analisá-las quando faltam fatos. Em 1881, Sherlock conhece seu maior companheiro, Dr. John Watson. Os dois se encontram em Londres por conta da necessidade de arranjar alguém para dividir as despesas de acomodação. Os dois então passam a dividir um apartamento que se tornaria uma das mais famosas moradas da literatura, 221B Baker Street, onde atualmente há um museu em memória de Sherlock.
Logo, Watson descobre as habilidades dedutivas de seu novo companheiro e acaba se envolvendo em seu primeiro caso como detetive, um estudo em vermelho. No final do caso, Watson diz ao detetive: seus méritos deviam ser publicamente reconhecidos. Você deveria publicar um relato do caso. Se não o fizer, eu o farei por você. A partir desse momento, Watson se torna o cronista dos casos do detetive. A habilidade de Holmes para desvendar crimes aparentemente insolúveis, até mesmo para Scotland Yard, transformou seu nome em sinônimo de detetive. Embora não seja o primeiro detetive de ficção, Sherlock Holmes é indiscutivelmente o mais conhecido, sendo listado no livro de recordes mundiais do Guinness como o personagem de filme mais retratado da história. A popularidade e a fama de Holmes são tais que muitos acreditavam que ele não era um personagem fictício, mas um indivíduo real. Considerando amplamente como um ícone cultural britânico, o personagem e a história tiveram um efeito profundo e duradouro sobre a escrita do mistério e a cultura popular como um todo. Pois é, o personagem se tornou tão grande que chegou a colocar seu criador para viver em sua sombra. Raramente ouve-se falar em Sherlock Holmes como o personagem criado por Conan Doyle, mas sim de Conan Doyle como o homem que criou Sherlock Holmes. O sucesso não parou apenas nos livros e contos. As principais adaptações de sua obra foram para o cinema, com os filmes Sherlock Holmes, de 1939, O Cão dos Baskervilles, de 1959, O Enigma da Pirâmide, de 1985 e os filmes mais atuais, que fecharão numa trilogia: Sherlock Holmes, de 2009, aquele filme da famosa cena de luta em que o detetive deduz os próximos movimentos do oponente para então derrotá-lo, O Jogo de Sombras, de 2011 e o próximo apenas em 2020. Todos estrelam o ator Robert Downey Jr. como Sherlock. Além das longas-metragens, o detetive também já deu as caras nas séries de televisão. As mais conhecidas são Sherlock, presente no catálogo da Netflix, e é uma adaptação mais próxima ao original, contando com 4 temporadas, narrando as histórias de Holmes e seu parceiro Watson, em suas façanhas pelas ruas de Londres. É difícil não pensar também em Elementary, uma releitura contemporânea que conta a história do detetive e sua agora companheira John Watson pela cidade de Nova York. A série está fazendo sucesso e teve sua assinatura renovada para a 7ª temporada. Além dos filmes e séries, as histórias do detetive mais famoso do mundo podem ser facilmente encontradas em séries e caixas de livros, como a coleção de clássicos da editora Zahar, possuindo 4 livros para os romances e todos os contos separados em 5 outros livros, todos em edição de bolso. Já a coleção da editora HarperCollins conta com a obra completa de Doyle em uma caixa com 4 livros muito bem elaborados. Por fim, temos 2 livros, um para romance e outro para contos, da editora Martin Claret. O detetive chegou até a inspirar alguns games. O primeiro, da desenvolvedora Frogwares, foi lançado em 2002 para PC, Nintendo DS e Nintendo Wii, chamado Sherlock Holmes: The Mystery of the Mummy. O game tinha como premissa a investigação da misteriosamente abandonada mansão do arqueólogo britânico Lord Montcalf. Outros games também fizeram sucesso, como é o caso de Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper, lançado em 2009, no qual o detetive investiga os assassinatos brutais cometidos por Jack o Estripador. Por fim, o mais recente lançamento é de 2016 e se chama Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, colocando o jogador na pele de Holmes para resolver mais 5 casos inéditos. Bem, galera, mais um caso resolvido e vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado e lembrem-se, para uma grande mente, nada é pequeno.